TV Fentec tem a satisfação de receber em seu estúdio o superintendente do Ministério do Trabalho no estado de São Paulo, o companheiro Medeiros. E nessa entrevista chamamos de companheiros, porque o Medeiros vem da liderança sindical do estado de São Paulo e hoje representa os sindicatos junto ao Ministério do Trabalho. Meu caro Medeiros, sabemos o esforço que tem feito o Ministério, principalmente você agora na superintendência, a eliminação do trabalho escravo. Então nós gostaríamos que você dissesse alguma coisa sobre o trabalho escravo no estado de São Paulo. Tá bom, obrigado pelo convite que você está me trazendo nesse meio de comunicação que vocês têm com todos os associados de vocês no país. O trabalho escravo é uma chaga humana. Nós não estamos referindo ao trabalho escravo que, por exemplo, no Brasil, até o final do século XIX. Nós estamos falando do trabalho escravo moderno. O que é o trabalho escravo moderno? São trabalhadores imigrantes em geral, bolivianos, paraguaios, peruanos, que vêm para o Brasil e trabalhar nas piores condições possíveis. Não é? Eles trabalham em casas, eles não têm muita movimentação, quer dizer, não têm a liberdade de sair e de voltar, não tem nenhum direito trabalhista, não é? E o salário é baixo. O que para as condições da Bolívia até pode ser, eles vêm de uma região muito pobre da Bolívia. Então, para aquela situação, trabalhar no Brasil para eles é bom, mas eles trabalham em situação absolutamente degradante, absolutamente sem direitos, sem higiene e com salário baixo. Então o Ministério do Trabalho está com prioridade de combater esse tipo de crime, atentado ao trabalho. Por quê? Porque isso denigra a pessoa humana e isso chama-se concorrência desleal. As empresas querem ter seus produtos baratos, o que elas fazem? Elas puxam o salário lá para baixo. Mão de obra, né? Mão de obra lá para baixo. Importa bolivianos, paraguaios, sei lá de onde mais, e paga um salário lá embaixo. Concorre, portanto, com empresas que pagam todos os direitos trabalhistas. Todas as empresas que pagam os direitos trabalhistas, elas, no mercado, o produto dela vai ser mais caro, não é? Porque o salário é melhor, tem férias, tem tudo, tem fundo de garantia, tem previdência social, as pessoas não têm nada. Por isso nós chamamos de trabalho escravo, moderno. Não é? É lei da selva, eles não só recebem um saláriozinho. E às vezes, como eles têm dívida com o empresário, que o empresário traz as pessoas para cá, traz os trabalhadores para o Brasil. Então, paga passagem, tá certo? Uma hospedagem, paga tudo. Então, o cidadão já entra devendo no trabalho. Portanto, nem salário inicialmente tem, entra devendo. Então, nós não temos complacência com isso. O Ministério do Trabalho vai proibir, vai reprimir, não é? Vamos denunciar, vamos levar para a polícia apurar esse tipo de trabalho. Isso, no nosso país, isso não tem... Nós não queremos isso para o nosso país. Bem, isso é mais ou menos como acontecia na década de 50. Eu sou de origem de fazenda, né? Meu pai era empreiteiro de obra nas fazendas, e vinham aqueles imigrantes italianos para a fazenda e ganhavam uma caderneta. Eles compravam tudo no armazém da fazenda. E essa dívida deles aumentavam, e quando eles queriam sair, eles não conseguiam porque estava devendo para o patrão. Então é mais ou menos o que acontece hoje. Mais ou menos isso que acontece hoje, eu acho que é até pior. Até pior. Porque a pessoa não tem muita... Trabalha e mora no local de trabalho. Às vezes com crianças, não é? Mulheres, lá naquele local de trabalho sem gênero. Mas é mais uma coisa mais ou menos parecida. Ele já entra devendo, e aí para ele sair é muito difícil. O patrão até adianta o dinheiro para ele mandar para a família na Bolívia, não sei aonde. Mas é um negócio degradante, né? E também tem na Constituição Civil. Nós temos que ficar muito atentos na Constituição Civil. Sim.
não é? Porque o nosso trabalhador já adquiriu um certo padrão. Ninguém quer, hoje em dia, fazer trabalho físico, não é? Carregar pedra, aqueles carrinhos da construção civil. Uhum. Então as empresas pegam os bolivianos, né, para fazer isso. Eles se submetem, se sujeitam a fazer esse tipo de trabalho. Um trabalho igual outro trabalho digno, mas tem que ter um salário digno também. Tem que ter as condições de trabalho boas, não é? Com dignidade. Senão nós vamos combater isso. Muito bem. Nós já ouvimos notícias aí, Medeiros, dessas lugares onde trabalham esses bolivianos, esses imigrantes, e inclusive eles sendo entrevistados depois que eles queriam voltar, porque eles tinham pelo menos o que comer. E quando chega a fiscalização e acaba com aquela empresa, então eles ficam meio perdidos. O Ministério hoje está preocupado com isso? Sim, estamos preocupados. Nós estamos dando qualificação profissional para essas pessoas, tá certo? Dando documentação para eles, regulamentando eles, porque eles são do Mercosul, eles têm direito a isso, não é? Então nós estamos dando todas as condições para eles, para que eles trabalhem em outra empresa. Agora, é interessante isso, porque ele produz uma calça, por exemplo, ele costura a calça, essa calça sai a R$2 da costura dessa calça. Mais o tecido, digamos que essa calça sai a R$5. Sabe quanto é vendida na loja? A R$99. Mais de R$100. Quer dizer, é um lucro estratosférico, enorme, à custa do sangue só do povo, do coitado do boliviano. É uma diferença de preço, custa 5 e as grifes, as grandes lojas, não é isso? Vendem a um preço maior, R$100, por exemplo. Então, a taxa de lucro aí é de 1000%. E o que executa, quer dizer, o trabalhador que faz a maior parte do serviço não consegue nem comprar, né, uma calça dessa. Como é que ele vai comprar uma calça dessa? Hein? E realmente é preocupante essa coisa. E nós queremos cumprimentar você na superintendência, o Ministério do Trabalho, por estar preocupado com esses trabalhadores, né? E essas empresas que ganham absurdo e exploram o trabalhador. Isso que é mais que deixa a gente numa situação de, sabe, ficar uma coisa ridícula, né? Principalmente para o Brasil, São Paulo, né? E ter ainda esse tipo de trabalho dentro da nossa de certa forma, eles querem concorrer com os produtos chineses, que são baratos, porque o salário na China também é muito barato. Não é? Mas não é assim que nós vamos concorrer com o chinês. Aqui tem leis, aqui tem regras. Vamos desenvolver tecnologia, não é isso? Vamos proteger os nossos produtos da concorrência predatória. Aí sim, aí dá para fazer, mas não com mão de obra, com esse preço, vai embaixo. Muito bem. Bom, vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o nosso programa FENTEC TV. Nos dias 1º e 2 de abril, uma comitiva de técnicos industriais do Brasil, liderada pelo presidente da FENTEC e do Sintec São Paulo, Wilson Vanderlei Vieira, esteve em Brasília para uma audiência com o ministro do Trabalho, Manuel Dias. A FENTEC hoje está desenvolvendo um trabalho no Congresso Nacional, junto com os deputados federais, junto com os senadores e a comitiva que a FENTEC recebe da Europa e do Mercosul, tendo uma recepção dentro dessa casa. Isso é importante para os técnicos, o trabalho que nós temos desenvolvido para a conquista do nosso piso salarial, para a conquista do nosso conselho próprio. Ainda na capital da República, o deputado federal Marcos Maia recebeu a comitiva e falou da importância da classe e das conquistas realizadas. Bom, deputado, a nossa TV FENTEC está indo de vento em popa. E o senhor foi o primeiro a ser entrevistado lá em Novo Hamburgo. Então agora nós gostaríamos que o senhor mandasse aí uma mensagem para a nossa categoria, para os nossos profissionais, que é importante eles saberem aí a tua atuação em favor à nossa categoria, aos técnicos industriais. Por favor.
Olha, Wilson, a satisfação mais uma vez estar contigo e com a nossa TV Fentec e ressaltando o trabalho que vocês têm realizado pelo bem da categoria dos técnicos no nosso Brasil. O trabalho que a federação, junto com os sindicatos estaduais, tem realizado, tem sido responsável por aumentar a força, a pressão e as conquistas dos técnicos pelo Brasil. Eu tenho a satisfação aqui em Brasília de acompanhar o trabalho de vocês, acompanhar os projetos, acompanhar as reivindicações que vocês têm apresentado e ajudá-los no encaminhamento destas demandas. Hoje nós temos duas grandes discussões na pauta, na ordem do dia, que são o piso dos técnicos e também a criação do Conselho Nacional dos Técnicos, duas demandas importantíssimas que nós acompanhamos, estamos aqui juntos e trabalhando para que elas possam ser efetivadas ainda durante este ano. Eu tenho a convicção, Wilson, de que com o trabalho que vocês desenvolvem, com as ações que vocês têm desenvolvido no Brasil como um todo, com a capacidade de articulação que vocês têm, que estas demandas elas se transformarão em realidade num futuro bem próximo. Estão de parabéns os técnicos do nosso Brasil por terem uma federação e sindicatos tão bem organizados e tão bem articulados com a categoria no nosso país. Voltamos agora para o nosso segundo bloco. Nós estamos observando a chegada dos haitianos em São Paulo. Mas nós queremos lembrar, né, que depois do terremoto que arrasou o Haiti, os moradores daquele país não têm outra condição, que estão vivendo numa situação de miséria, e eles não têm outra condição a não ser imigrar. E a via mais fácil para chegar no Brasil foi através do Acre. Então o Acre recebe milhares de trabalhadores haitianos, quase que todos os dias tem haitiano chegando no Brasil. Agora surpreende, né, a chegada de centenas desses haitianos em São Paulo. Então nós queríamos perguntar ao Medeiros como é que ele está vendo a chegada dos haitianos e como é que a Superintendência do Trabalho está trabalhando para ajudar a resolver esse problema. Imagina, 20 mil acreanos entraram nos últimos dias no Acre. 20 mil. Um estado pobre, com poucos recursos. Chegam 20 mil pessoas que precisam tomar café, almoçar, jantar e trabalhar. Mas não tem condição. Então os caras saem de lá. E aqui em São Paulo, chegaram esses dias agora, mais de 500, nos últimos 3 dias chegaram mais de 500 haitianos aqui em São Paulo. São Paulo já não cabe mais ninguém. Pois é. Né? A cidade já está lotada de gente. Porque isso significa saúde, significa educação, significa tudo isso. Tá? Então, nós vamos ver o que nós estamos fazendo. O que a superintendência está fazendo. O que o Ministério do Trabalho está fazendo? Primeiro, nós temos que legalizar essas pessoas. Né? Nós não podemos fazer o quê? Desaparecer com as pessoas? Não tem jeito. Tem que ajudar. Então, nós temos que fazer o quê? Nós estamos dando carteira de trabalho para eles, carteira de trabalho internacional. Né? Carteira de trabalho para o imigrante, para o estrangeiro. Nós temos 2 carteiras de trabalho, uma para brasileiros e outra para estrangeiros. Então, nós estamos fazendo carteira de trabalho com agilidade para esse pessoal. Porque, se eles não tiverem a documentação, isso vai ser fonte de trabalho escravo. Muito bem. Porque o haitiano precisa comer, precisa trabalhar. Se ele não tiver documento nenhum, ele vai trabalhar de qualquer jeito. Não tem como não ir trabalhar. Ele vai trabalhar de qualquer jeito, porque essa é a forma dele sobreviver. Então, é preferível que ele tenha carteira de trabalho. Se ele tiver carteira de trabalho, pelo menos ele vai trabalhar legalizado. E nós vamos chamar as empresas, tem muitas empresas que precisam deles, que querem contratar eles. Empresas nas fazendas de recolhimento, por exemplo, de fruta, de uvas, construção civil quer contratar. Mas nós estamos chamando essas empresas para dizer, olha, vocês têm que contratar, mas contratar de acordo com as leis brasileiras. Não pode contratar sem registrar o pessoal
não pode contratar como trabalho análogo a escravo. É uma preocupação grande, porque os haitianos podem ser uma nova fonte para o trabalho escravo. Muito bem, quer dizer que o Ministério está fazendo um mutirão, na verdade, fazendo um mutirão para poder documentar essas pessoas. Uma carteira de trabalho para o estrangeiro demora quase 5 meses para sair. É uma burocracia que você não imagina. Não é? Demorando 5 meses é um problema. A pessoa, quem vai fazer o que nesses 5 meses? Então, eu estou trabalhando lá para emitir carteira de trabalho feita à mão. Emitir e dar no mesmo dia, na mesma hora que ele for lá. Ele tem que ter todos os seus documentos. Ou seja, autorização da Polícia Federal, visto. Tendo tudo isso, a gente dá a carteira de trabalho para ele. No caso dos haitianos, nós estamos dando na hora. Eles, quando entram, passam para a fronteira do Brasil, eles já são legalizados? Porque eles recebem um visto humanitário. Porque, como você disse, no Haiti, teve um terremoto que praticamente acabou com o país. Até o Palácio do Governo caiu, hospitais todos caíram. Né? É uma barbaridade o que acontece com essa parte da humanidade chamada Haiti. São seres humanos. Né? Então, a maior parte dos jovens, são quase todos jovens, começa a sair para a América Latina, para os Estados Unidos e o Brasil, porque o Brasil está participando da tropa internacional que foi para o Haiti. Né? Vamos para o intervalo e voltamos a seguir, continuando a entrevista com o superintendente do Ministério do Trabalho no Estado de São Paulo, Medeiros. Damos continuidade ao nosso programa Fentec TV. Estamos aqui prestes a receber todo mundo para a Copa do Brasil, né? Esse campeonato que desperta uma expectativa em todo o povo. Todo mundo vem para o Brasil para ser campeão mundial da Copa. E nós temos aqui a abertura, vai ser em São Paulo. Então nós estamos aí com o Itaquerão. Aí nós gostaríamos de saber do superintendente como é que está a parte de segurança, essa obra, qual a expectativa de chegar esse grupo de estrangeiros aqui e estar ali com toda a segurança, com toda a estrutura que é necessário para ter esse primeiro jogo, a abertura da Copa, que agora esperamos ser um sucesso aqui no Brasil. Olha, eu também espero que seja um sucesso, e falta pouco tempo, não é? Pouco tempo. Muito pouco tempo. O Ministério do Trabalho, nós fizemos toda a supervisão de segurança no Itaquerão, porque, claro que nós queremos que o Itaquerão é muito bonito, é um estádio é lindo, é muito bonito. Qualquer pessoa que entrar no Itaquerão, cai o queixo, que beleza, uma beleza impactante, beleza do Itaquerão. Tá? E fizeram uma rapidez muito grande. Mas essa rapidez não pode ter como custo os acidentes de trabalho. Não pode ter como custo morte de pessoas. Não é? Porque no Itaquerão morreram 3 pessoas. 2 num acidente e o outro no outro acidente. Fora outros problemas correlatos que houve lá. Então, o Ministério do Trabalho atuou, nós interditamos a obra por algum tempo, até que eles pusessem rede de proteção. Você não pode trabalhar nas alturas sem uma rede de proteção. Você tem que ter equipamentos individuais de segurança e você tem que ter equipamentos coletivos de segurança. Não pode trabalhar alto sem a devida proteção. Então, nós fomos rigorosos, vamos continuar sendo rigorosos. Eu não sei, te diria hoje, com toda certeza, eu não sei se seria bom trazer a Copa, se esse for um evento bom para o Brasil. Tudo bem? Hoje eu tenho dúvida. Antigamente eu era a favor. Vem a Copa, vem tudo para cá, tá bom? Mas eu não sei se o resultado disso tudo vai ser bom para o nosso país. Tenho profundas dúvidas.
Estádios que iam custar 900 milhões de reais custaram 2 bilhões, né? Pois é. Hã? É uma quantidade vultuosa, né, que foi gasto nos estádios. E o que a gente tem observado é que lá fora os estádios ficaram muito mais baratos do que aqui no Brasil. Ficaram mais baratos. Agora, as pessoas dizem, e se tivesse... Claro que vai a Copa do Mundo aqui no Brasil. O Brasil é um país de futebol, que gosta de futebol, é muito importante, vai criar milhares de empregos, milhares de negócios. Mas você também poderia fazer isso em hospitais, não é? Pois é. Puxa vida, eu gostaria de ver as pessoas dizendo, vamos construir 10 hospitais no Brasil, modelos, padrão dos nossos estádios. O que você acha? Não é legal? Pois é, hein? Com certeza. Vamos construir um hospital lá no interior de Pernambuco, Pois é. Padrão, que com 2 bilhões a gente dá para construir uma série de hospitais, né? Uma série de hospitais que gera mão de obra, gera tudo, entendeu? Vamos construir outro hospital no sul, outro no norte, não é isso? Fazer as estradas. Eu não sei se há opção pela Copa do Mundo, realmente eu tenho profunda dúvida. Claro que está aí, nós vamos fazer. Não pode, mas não tem como voltar atrás. Não. Tem que fazer bonito, o Brasil vai dar um show nisso. Mas eu não sei se o resultado de tudo isso é muito bom. Eu sei que tem gente que tem uma entidade que ganha muito dinheiro com isso. A FIFA é uma máquina de arrecadação enorme. Sim, sim. A FIFA é um grande negócio. A FIFA é uma entidade privada. A FIFA se porta como um país que tem soberania. Onde está a FIFA, não entra mais ninguém, não é isso? É verdade. A FIFA vende o ingresso, tudo bem? Ela tem participação. Você vai comprar um ingresso, né? Você é holandês. Você vai comprar um ingresso, você compra com a FIFA, não é isso? Ou com a agência da FIFA. Ela ganha na tua passagem. E ela ganha na tua hospedagem. 20% do preço de hospedagem dos hotéis é para onde vai? Para FIFA. A FIFA ganha a venda do direito de transmissão. Imagina, ela vai vender direito de transmissão para quantos países? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Todo mundo quer ver. A China quer ver, a Bolívia quer ver, o Brasil, a Alemanha. A FIFA vende para todo esse mundo. Olha só quanto ela arrecada. Não? Ainda mais. A FIFA arrecada até as migalhas. Ambulantes só se forem cadastrados pelas empresas dela. Só se for cadastrado. Ali em torno dos estádios, só se for cadastrado as empresas dela. Os produtos, só se forem autorizados pela FIFA, meu. Tudo é pela FIFA. A FIFA não perde nada. A FIFA arrecada tudo. Então, é um grande espetáculo o futebol. Mas o futebol não podia estar prisioneiro desse esquema. E a FIFA é uma entidade privada. Não é? É uma entidade privada. Teve um grande escândalo na FIFA. Um dirigente da FIFA foi acusado de ter desviado 20 milhões de dólares. Né? 20 milhões de dólares. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Nada. Não aconteceu nada. Porque ela é uma entidade privada, ela não denunciou. Então, são reflexões, desculpa meu desabafo, mas eu estou vendo, cara. Nós temos que dizer para a FIFA, opa! É proibido normalmente nos estádios brasileiros venda de bebida alcoólica. Não é proibido? Mas para a FIFA pode. Para a FIFA pode. Que bebidas terão? Acho que a FIFA autorizar. Realmente, essas coisas aí são bastante complicadas, né? Quer dizer, exige que faça, que a obra tem que estar pronta, tal, sem fazer nenhum investimento e levam uma boa parte disso aí. Nós estamos vendo pela imprensa
os empresários de São Paulo dizendo que estão propondo aí feriados nos dias dos jogos, e se isso acontecer, os empresários estão vendo um prejuízo de 2 bilhões de reais nesse período dos jogos. E se for feriado, quer dizer, para. E eles dizem, inclusive, que o dinheiro que os turistas vão trazer não vai cobrir esse valor que vão deixar de ganhar. Quer dizer, ainda reclamam desse prejuízo, né, que vai acontecer. Porque, na verdade, do jeito que o senhor estava expondo para nós aqui, o único que vai ter lucro nisso aí é a FIFA. E a única arrecadação que nós vamos ter são com os turistas. Sabe? Pouco mais, né? Alguma outra coisa por aí. Muito bem, companheiro Medeiros, permita chamar assim. Concluímos aí, chegamos ao final desse nosso programa e passamos a palavra para o Medeiros, que faça as suas considerações finais. Obrigado, Wilson, pelo convite que você me fez para estar falando aqui para os teus ouvintes. Eu sou um amigo dos técnicos industriais, não é? Vocês têm uma federação, um sindicato forte, não é? Pelo menos o sindicato que eu conheço aqui, o seu, um sindicato forte, atuante, na defesa dos interesses dos seus trabalhadores. Mais uma vez, muito obrigado por ter me convidado. Obrigado pela sua presença.